Eu trabalhava na oficina do meu pai, desde muito novinho, a prática antiga, né? Você começa a trabalhar muito novo. E desde 12 anos eu trabalhava lá e eu via as pessoas chegarem bem arrumadas, falando bem. E era um ambiente muito diferente do que eu estava acostumado. E aí eu olhei para aquilo e falei, puxa, é isso que eu quero para mim. E ali eu comecei a alimentar a possibilidade de eu conseguir fazer direito, que na época que eu ingressei no direito, não era tão simples como é hoje. A minha história do direito, ela nasce de uma influência familiar. A minha família, ela tem uma história dentro do direito, no Ministério Público, no Judiciário, mas basicamente é bem curioso a minha entrada no direito, porque eu nunca tive a vontade de ser advogado. Fui mais por influência do meu avô. Então, o direito foi meio que uma opção imposta. Nós fazíamos um curso para o Ministério Público. A gente fazia para ingresso no Ministério Público, concurso do Ministério Público. E aí conheci Fábio no curso do Ministério Público. Apareceram algumas oportunidades de trabalho para mim no direito tributário. A gente conversou, fizemos o primeiro trabalho. Desse primeiro trabalho nós fomos para o segundo trabalho. E, cara, vamos começar um escritório? Vamos, aí começamos. Montamos a Ramalho Rangel. Eu costumo dizer que tanto eu quanto o Alexandre, a gente acaba se complementando. Porque para o direito, sobretudo para o direito corporativo, é sempre importante o sistema de freio e contrapeso. Então a gente acaba sendo o equilíbrio em todas as nossas tomadas de decisões. O varejo é o nosso principal cliente. Nós temos clientes da indústria, né? Temos clientes do atacado, mas o varejo é o nosso maior segmento. A gente é bem focado no ramo, principalmente de supermercado, o ramo alimentício. A gente tem uma atuação híbrida, né? A gente tem atuação São Paulo e Rio como principal eixo, mas a gente tem alguma coisa no Paraná, enfim, tem algumas coisas em outros estados. E a gente tem um elo em Miami, porque a gente faz algumas estruturações que a gente precisa fazer operações offshore. E a gente utiliza a nossa base em Miami. E um princípio que a gente considera um princípio muito importante é você estar sempre ao lado do cliente. E esse, inclusive, é o grande desafio de um crescimento sustentável de uma banca de advogados. E eu acredito que isso tem colaborado para a credibilidade e para a referência e reconhecimento da Ramalho Rangel. O que a gente pretende para os próximos anos da Ramalho Rangel é torná-la efetivamente eficiente no tocante a ter um bom planejamento tributário e ter uma boa reestruturação societária. Então, o nosso objetivo não adianta você ser um bom advogado, não adianta você ter boas soluções e não conseguir conectá-las ao tempo das necessidades do teu cliente. Então, o objetivo que a gente tem é cada vez mais utilizar a tecnologia, ter uma infraestrutura para que a gente possa trazer num rol maior de soluções corporativas que tragam sempre a eficiência tributária e o protecionismo empresarial. Eu precisava trabalhar, eu era de família humilde e acabei não tendo, a opção que me sobrou foi contabilidade. Só que daí eu pensei, se for fazer contabilidade, eu vou ser bom nisso. O Tubarão surgiu de uma vontade, quando eu trabalhava numa empresa de contabilidade, depois eu fui trabalhar para ela dentro de uma indústria. Eu tinha, na época, 24 anos de idade e falei, acho que eu vou tentar fazer uma empresa de contabilidade. Foi muito difícil, tá? Foi difícil porque ninguém acredita em você. O contador, ele tinha na época um perfil de gente mais velha, tá? Aquela preocupação de responsabilidade, o jovem é irresponsável. Eu comecei com 2 clientes, até que eu consegui uma empresa relativamente que tinha 300 funcionários, e dali deslanchou. E essa empresa foi trazendo mais clientes, e a gente foi conquistando o mercado, até chegar onde chegamos hoje. Graças a Deus, faremos 39 anos no ano que vem. O Aldebaran, hoje a gente está com 50 funcionários, tá? A gente atua no Brasil inteiro, com todas as atividades, tanto na área industrial, comercial, serviço. A gente trabalha hoje no sentido de valorizar, tá, a atividade do cliente, tá? Então a gente tem profissionais qualificados para identificar cada situação, como a gente pode ajudar. Esse é o nosso grande diferencial, está exatamente aí. A tecnologia em si, eu acho que ela ajudou muito, tá? Ajudou e vai ajudar muito. Eu acho que a tendência é cada dia ficar muito mais evoluído. Porém, a grande dificuldade que tem, tá? Que a tecnologia não faz análise, tá? Depende do ser humano. Nosso grande diferencial é exatamente investir no ser humano, tá? A gente entende que um ser humano motivado, tá? Ele produz muito mais
tá? Com resultado através da tecnologia. O nosso grande diferencial exatamente é a credibilidade para o cliente de cumprir com ele, tá, nossas entregas de obrigações. Então, assim, a gente tem um seguro de responsabilidade. Eu trabalho com ser humano. Se eu cometer um erro, tá, questione o cliente. Vou lá e pago e aciono o seguro. A gente foi a segunda empresa no Brasil a ter seguro de responsabilidade. Tá? Para você ter uma atividade empreendedora, você precisa de um contador. E um bom contador, senão você ele pode te levar a um grande prejuízo também. Então, aliás, em tudo na vida você precisa ter alguém que tenha qualificação e tenha credibilidade no mercado. A contabilidade é tudo para ele, é o espelho dele. Tá? Então que ele procure estar sempre próximo do contador dele e cobra o resultado do seu contador. Se você contratou ele, é para te dar resultado. Tá? Não espere acontecer alguma coisa para você vir cobrar dele. Acompanhe, sempre presente, tá? Que o resultado da sua empresa será melhor. Na verdade, começou com minha mãe, educadora, professora, e desde nova, eu já no ensino fundamental 2, que antigamente era da 5ª série ao 8º ano, eu já pensava em educação. Foi acontecendo meu primeiro cursinho, que eu lancei em Brasília com o meu esposo. A região administrativa que nós começamos foi pedindo para nós uma escola através do trabalho que a gente fazia no cursinho preparatório para concurso e para vestibular. Eu gosto de estar todos os dias, de segunda a sexta, nos projetos, sábado, se brincar até domingo. É um diferencial que eu gosto de ter e que eu gosto de participar com a equipe. Eu não imaginava chegar ao que nós somos hoje, Coque Brasília. Unidade Jardim Botânico, Unidade Sudoeste. Nossas matrículas começaram em 2017, inauguração da escola em janeiro de 2018, e foi um boom na região do Jardim Botânico. 2018 passou, 2019, vem a Unidade Sudoeste. Hoje aqui no Coque nós temos uma proposta pedagógica bem dinâmica e bem ampla. A nossa escola funciona do berçário até o ensino médio. Eu falo que são várias escolas dentro de uma escola. Hoje nós temos uma grade bem diferenciada em Brasília. Nós temos 10 horas aulas do bilíngue dentro da nossa grade até o 9º ano. A nossa grade é um grande diferencial, essa dinâmica que nós conseguimos. Se não fosse pela minha espiritualidade, eu não ia conseguir nada daqui. É até interessante que quando é para tomar uma decisão na escola, eu olho às vezes para um diretor escolar e falo: deixa eu ir para casa, eu vou dormir e amanhã de manhã eu tenho a resposta. E é o que acontece. É Deus falando comigo, vai por esse caminho. E isso me ajuda muito para administrar. É o maior diferencial que eu tenho hoje. Eu acho que é a maior missão do Coque Brasília, e aonde eu for, a proposta que eu for, que meu olho brilha é essa, é transformar o Brasil, Brasília principalmente. Meu nome é Adriana Sene, eu tenho 52 anos, eu sou advogada há 32, me formei em 1996, mas eu sempre atuei na área do direito como estagiária desde o começo dos meus estudos. Minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Ela achava que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ter a minha própria vida, então ela me incentivou muito a estudar. Então eu queria encontrar alguma coisa que fizesse sentido, e foi essa mãe dessa minha amiga, que é uma das melhores amigas minhas até hoje, que me incentivou. Eu me lembro do primeiro processo que eu abri, era enorme, era um acidente de carro, e eu me apaixonei por toda a história, por todo aquele processo. Eu fiquei o dia todinho só lendo aquele processo, foi o meu primeiro dia. Então eu fui estudar também contabilidade e fiz a especialização, eu tive aulas com o Ives Gandra,
com o Dr. Roque Carrasa. Então, eram nomes que eu admirava e que foram meus professores. A espiritualidade, ela me fez amadurecer, porque eu já não faço mais as coisas só por mim. Eu penso aquilo que poderia prejudicar o meu oponente, né? Então, eu tenho o oponente como uma pessoa que também é meu colega e que nós estamos, cada um defendendo o seu lado da moeda, né? Então, eu vejo isso como um crescimento. Quando eu me aposentar, daqui uns 20 anos, eu tinha um sonho de atender a comunidade, de fazer um serviço comunitário, atender público carente. Eu já faço isso, ações pro bono eu sempre fiz. As pessoas confiam em mim, então elas me pedem, me ajuda, eu estou precisando, eu não consegui um remédio para... Eu falo, que absurdo, aí eu tomo aquela causa para mim e assumo como se fosse para mim, e aí eu vejo um propósito, né, de conseguir aquele remédio para uma pessoa que está precisando do remédio e que o governo pode oferecer e não consegue, o plano de saúde, infelizmente, cria obstáculos. Então, uma cirurgia que estaria coberto, mas tem alguma cláusula no contrato que diz que não, mas aí a gente ingressa com uma ação. Então, eu encontro propósito nessas questões, que eu acho que são também uma causa da humanidade. A justiça é cega, mas na verdade a gente tem que impulsionar, né? Então, eu vejo propósito, né? E eu acho que é uma inspiração que Deus me inspira a levantar e enfrentar a minha vida. Eu sou Raíssa Ribeiro, eu sou de Brasília, nasci em Brasília, sou filha de mãe solteira, que eu tenho que hoje agradeço a ela, que tudo que eu consegui construir foi muito com o apoio dela. Eu sou recém-casada, não tenho filhos, sou fisioterapeuta, especialista em neurofuncional, especializada na área neurológica. Que público é esse, né? Que muitas pessoas às vezes não sabem que público é esse. É o público infantil, com crianças com síndrome, a mais conhecida é a síndrome de Down, entre outras, e principalmente também as crianças com paralisia cerebral, que são crianças que durante o processo do parto ou durante a gestação, ou pós-gestação, né, depois que nasce, uma falta de oxigênio no cérebro e lesiona o cérebro. Então a fisioterapia neurofuncional ela vem trabalhar com isso. Para quê? Para buscar realmente a funcionalidade. Então, a gente tem o objetivo de restabelecer as forças, a musculatura, não deixar encurtar e trazer função para essas crianças. Então, a fisioterapia, a gente é um ponto de esperança para esses pais. A Neuropédia ela é uma clínica especializada em questão de reabilitação de crianças. Tanto as crianças típicas quanto as crianças atípicas. Então, aqui a gente tem os serviços de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. Então, a gente tem um pacote completo, como se diz, porque a gente acredita que é um todo e a criança precisa de tudo um pouquinho. Nossa equipe, né, ela é formada pelos terapeutas ocupacionais, que eles trabalham muito com a parte com os autistas, né, que a gente também tem esse público grande de autista. A gente tem a fonoaudiologia, além de trabalhar a fala, que é o mais conhecido. Aqui na neuropediatria, aqui a fonoaudiologia, a gente trabalha com parte de disfagia, que é a criança que tem dificuldade de comer, principalmente as crianças com paralisia cerebral. A gente tem a psicologia infantil e adulto, que é principalmente voltado para os pais, poder ter esse acompanhamento com os pais, que é muito importante. Ninguém trabalha individualizado, então a gente trabalha em conjunto. Então, como a gente tem contato com todos os profissionais, então a gente consegue perceber a criança e o que ela precisa. E cada um da sua área, a gente tem um objetivo em comum, mas cada um da sua área consegue melhorar esse objetivo. O meu maior diferencial que eu vejo hoje não são só os meus cursos, os meus estudos, eu poder acreditar que aquela criança ela pode evoluir, que ela pode ir mais, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior diferença. A partir do momento que a gente não acredita, a criança não vai para frente. O propósito da Neuropédia é transformar vidas de pessoas que foram feridas por algum motivo. Porque todas as crianças que chegam aqui, os pais que trazem essas crianças, alguma coisa aconteceu na história dela. Então, a gente está aqui para transformar, poder dar amor para esses pais e falar assim, olha, aconteceu isso, mas a gente pode melhorar, a gente vai conseguir.
Quando eu terminei o curso de Direito, eu nunca tinha entrado num escritório de advocacia na vida. Então eu não sabia o que era Direito, mas gostava do Direito, mas não sabia o que era Direito. Aí cheguei em Conchas, Hamilton Luiz Andreotti era o nosso magistrado. Falei, doutor Hamilton, os processos difíceis que ninguém queira, o senhor pode me indicar. Eu ficava até 4, 5 horas da manhã estudando o processo. E eu comecei a advogar e ganhar essas causas. Não sei se porque Deus me abençoou ou não, ou porque eu estudei e me esforcei para isso. E comecei a ganhar. Tem um colega meu, Cláudio Caran, que é advogado também, ele fala que Conchas tem 2 fases da advocacia. Uma antes de João Francisco e uma posterior a João Francisco. Um dia nós passando aqui por Iporá, eu falei, Michel, vamos perguntar aqui no fórum, quantos processos previdenciários tem aqui? Ele falou, o que é isso? Estamos em Jussara, Michel e eu. O cartorário falou, o que é isso? Conclusão, eu fui me tirar, Goiás inteiro não tinha processo previdenciário. Isso há 21 anos atrás. Eu tinha aqui, desse local, era uma casinha, nós alugamos essa casinha aí. Mas eu atendi uma média, para você ter uma ideia, Michel e eu atendi em média de 100 a 150 pessoas dia. E todo mundo fala, esse cara é doido, esse cara é louco, porque não sabia o que era aquilo. Até que depois de 3 anos, 2 anos e meio, nós começamos a ganhar dinheiro. Aí todo mundo agora está no primeiro ano do grupo, você quer vai ser? Eu vou ser previdencialista, pode ver que todo o escritório está lá, previdenciário. Eu recebi o título de cidadão iporaense, posteriormente me deram o título de cidadão goiano. O Dr. João é uma escola para nós. Todos os dias a gente aprende uma nova oportunidade, uma nova matéria, uma nova vivência. Se hoje eu me tornei conhecido, primeiro, é porque era a minha vontade de vencer. E segundo, porque aqueles que me procuraram acreditaram no meu potencial. Então me deu a oportunidade de demonstrar aquilo que poderia ser. Todos os funcionários que chegam no escritório, que têm o interesse, né, de se tornarem excelentes profissionais, né, especializarem na área, né, tanto do direito quanto demais outras áreas, eu falo que os pilares do Dr. João é o respeito, sabedoria e a determinação. Você quer ser um bom advogado? Estude, não durante a faculdade, porque a faculdade não vai te ensinar nada, ela vai te dar um diploma. É importante o diploma, claro que é necessário o diploma, mas a capacidade vem no posterior, no dia a dia. Cada dia é um ensinamento a mais para você, certo? É um fato novo, e esse fato novo vai de você buscar uma solução para aquele fato novo. O advogado é isso, você tem que buscar soluções. Quando eu estava ali às vésperas do vestibular, eu pensei que a área da saúde seria uma área que realmente eu me identificaria com ela. Porque eu sempre tive muito forte em mim a questão do servir, do cuidar do próximo. Eu me lembro da minha mãe na rodoviária, eu com uma mochila nas costas e a minha mãe falando, se nada der certo, você tem para onde voltar. Em Brasília, eu não tinha lugar onde morar e morei num motel. Após isso, né, trabalhando em clínicas populares, eu vi exatamente o lado ruim da odontologia e o que eu não queria para mim. Eu fui me organizando financeiramente para montar a minha clínica e escolhi o Gama. O Gama, eu já trabalhava aqui numa clínica na cidade e eu já tinha muitos pacientes aqui. Comecei pequena, comecei com apenas 2 consultórios e hoje a gente já tem aí todas as especialidades da odontologia, profissionais renomados aqui na nossa equipe técnica e contamos aqui com 7 consultórios hoje. Eu acredito que hoje o nosso diferencial é uma associação de atendimento personalizado, juntamente com a equipe, né, de especialistas e a nossa entrega de excelência. A credibilidade, eu acredito que ela foi construída com o passar dos anos.
Eu acho que a conquista dessa credibilidade foi feita através de paciente por paciente. Aqui, desde o acolhimento, a recepção é extraordinária. Não conheci, não vi, nem presenciei nenhuma clínica que tratasse nós dessa forma. Sempre que eu não sou bem tratada num lugar, eu não volto. E aqui não, aqui você recebe todo tipo de atenção, assim, né? O que a doutora Hélida pode fazer, o que as meninas aqui podem fazer, desde a recepção até a Alessandra, que cuida da parte financeira, o que elas podem fazer para te acolher, para ajudar e para fazer o seu tratamento da melhor forma, elas fazem. Com o crescimento da clínica, nós fomos condecorados com alguns prêmios de relevância nacional e internacional. E eu, como profissional, né, da área da saúde, também recebi alguns prêmios de forma individual. E hoje, aqui, né, depois de tudo, eu olho aquela menina e que bom que eu não desisti. Que bom que eu segui em frente. Valeu a pena, deu certo, foi árduo, foi difícil. Tive momentos de medo, momentos de solidão, momentos de angústia, de estar longe de todos que eu amo, mas em busca, né, de um sonho e de um propósito lindo. A Beleza HD ela foi concebida através de uma consultorias que eu dava para o mercado estético em São Paulo por muitos anos. Tinha uma agência de publicidade por 17 anos e eu atendi por 14 anos no mercado estético em São Paulo. Então eu peguei bastante bagagem com relação ao que era a estética e tudo mais, né? Por trás dos bastidores, você conhece os problemas, conhece as soluções, o que tem de bacana no mercado estético, o que não é tão interessante, enfim. Eu trouxe isso para mim, vim morar em Valinhos por uma questão de qualidade de vida. Eu pensei em abrir uma clínica quando eu fui procurar no mercado estético uma clínica para me cuidar mesmo. Não encontrei, assim, muita opção com relação ao atendimento, em relação a protocolos e tudo mais. Como eu já tinha uma boa noção e tudo mais, eu já sabia meio que o que ia procurar, né? E acabei não encontrando. Então me veio a ideia de abrir uma clínica de medicina estética em Valinhos com uma proposta diferenciada, procurando suprir as falhas de mercado que eu encontrava, né? De forma geral e em forma regional também. E aí foi quando eu criei a Beleza HD, com uma proposta realmente diferenciada, com médica, com cosmetóloga, com farmacêutica. Hoje a clínica ainda mantém essa equipe, né? Quem atende são fisioterapeutas, também no operacional. E muito treinamento, muita reciclagem. Então fui trazendo tudo aquilo que eu sabia que era extremamente importante e procurei tirar aquilo que eu realmente sabia que era um pouco de perfumaria, que tem um apelo de mercado estético, tem um pouco disso, né? Então eu comecei a trazer para a minha clínica tudo aquilo que eu sabia que realmente, efetivamente tinha resultado, tinha histórico de mercado, que a gente entende que cada pessoa é única, especialmente mulher, né? Ela são características super diferentes em cada pessoa, circunstâncias de vida, alimentação, hábitos, tabagismo, enfim. Uma série de coisas que entram no meio do caminho que se você não tiver conhecimento, você não pode ajudar aquela paciente de uma forma mais completa. Então a anamnese é extremamente importante, a avaliação é extremamente importante. E aí vem os protocolos para entregar aquela paciente aquilo que ela está buscando. Aqui a gente entende na Beleza HD que o que é mais importante é a pessoa obter resultados. Porque a pessoa que vai buscar uma clínica, ela vai buscar resultados. Ninguém vem buscar uma clínica por buscar, né? O diferencial da Beleza HD é a humanização e a personalização mesmo, né? As pessoas chegam aqui, elas não vão ficar esperando ad eternum, elas não vão ser atendidas de forma fabril, né? Uma atrás da outra. Não é essa a proposta de trabalho. A proposta é outra. A proposta é atender a pessoa individualizada, o horário dela é o horário dela. Existe também um treinamento das meninas, das físios, no sentido de a gente entender o momento do paciente. Então, se a pessoa quer conversar, conversa. Se a pessoa não quer conversar, tem que ter esse feeling para deixar a pessoa no momento dela, né? Então, tudo isso são cuidados, né, do dia a dia, que a gente vai percebendo também com a nossa rotina e vai tentando entregar sempre o melhor possível para aquela paciente, né? E é só você tendo atenção 100% no seu negócio para você conseguir entender todo esse cenário. Eu acho que aí está o grande diferencial, é a gente atender as pessoas
de forma carinhosa, aconchegante. O ambiente da clínica foi concebido, a decoração da clínica foi concebida dessa maneira também. Trazer aconchego para as pessoas, fazer com que as pessoas queiram ficar aqui. Né? Então, por exemplo, não tem branco na clínica, não tem só coisas brancas, porque isso remete um pouco ao hospital, tem toda uma questão psicológica aí, né? Então a gente tenta também suprir nesse sentido também, né? Trazer aquilo que a pessoa gostaria de conseguir fora de casa. Sossego, ou um bate-papo gostoso, ou um café gostoso, um chá, ser atendida, ter o resultado que ela quer e sair melhor do que ela entrou. Então essa é a proposta da Beleza HD. Com 14 anos já era uma boa administradora, que cuidava do salão, ainda cuidava dos irmãos, ainda administrava funcionária. Eu criei a primeira joia. E o nome da joia era Benigna. E era Natal, então todo mundo queria essa peça Benigna. Eu tinha uma amiga muito querida, que ela olhou para mim e disse assim, Benigna, por que você não monta o seu próprio negócio? Aí eu sonhei, fui dormir e sonhei. Deus falando, patenteia teu nome como marca. Você tem muita força espiritual e as pessoas vão se sentir felizes, porque tudo que você tem, você me consagra, então não tem como dar errado. Patenteei meu nome como marca, com muita força também do meu marido, que sempre me incentivou, minha família, minha mãe, meus irmãos. Sonho com as peças, e no outro dia eu desenho. Eu sonhei com essa trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes da pandemia, e Deus falando, tá vindo dia difícil. Faz a coleção As Três Trindades. E daí eu fiz as Três Trindades e, para a honra e glória de Deus, é o maior sucesso da marca. Quase todos os dias vende o Espírito Santo da Benigna Venâncio. A Trindade, o Só Um, tem vários que eu faço com águas marinhas, com turmalina Paraíba. Quando eu era pequena e a minha mãe me trazia para a loja, eu sempre ficava desenhando joia para ela dar para as clientes. Você não quer fazer arquitetura? Aí eu fiz arquitetura por 2 anos. Trabalhava com a minha mãe, eu vinha para a loja sempre. E ela sempre quis fazer um curso de diamante do GIA, que é uma certificação que você dá. E aí ela me perguntou se eu queria fazer. E aí me despertou interesse, eu fiz. E nesse processo do curso, eu fui vendo tanto que eu gostava de pedra. E porque eu acho que minha mãe era dona de uma loja, eu nunca vi muito como um trabalho, assim, sabe? Porque minha mãe já fazia. E aí, quando eu brilhei os olhos, assim, dentro do curso, eu voltei pra cá e decidi fazer design de produto em São Paulo, no Instituto Europeu de Design. E quando eu faço alguma coisa, eu quero que tenha um sentimento por trás, uma emoção, um afeto. Então eu acho que isso é o mais importante pra mim na hora de criar. E, óbvio, algo que eu acho, assim, belo. A minha família é muito inspiradora pra mim. E as mulheres da minha família são muito inspiradoras. Nesse ramo tem a minha mãe e a minha bisa, que são mulheres muito batalhadoras. Elas querem, elas fazem acontecer, sabe? E espirituosas também. Elas têm muita espiritualidade, elas têm muitos sentimentos e muitas coisas a ensinar. Então é muito gratificante dar continuidade à história de 2 mulheres tão maravilhosas. Quando eu patentei a marca, eu vejo que eu não só quero ganhar. O que entra, eu tenho que ajudar o meu irmão nesse estado. Numa palavra, numa cesta básica, num cobertor. E levar esse amor. E eu acho que isso é a maior riqueza, que tem uma marca. Quando você pensa no seu irmão que precisa de ajuda, né? Então, é compartilhar. Então, vai crescer, vamos gerar empregos, né? Vamos ajudar muita gente e vamos ajudar o nosso irmão que precisa. Você vê que na coleção A Trindade, cada peça vendida, eu dou uma cesta básica, ou dou um cobertor. É um propósito que eu fiz com a marca e com Jesus. Porque se Deus te deu esse dom da criação, de criar peças tão maravilhosas, que eu acho maravilhosas, então é um dom que Deus me deu para poder ajudar o meu irmão, porque você só tem aquilo que Deus te dá porque você tem um coração de amor. Eu acho que a maior riqueza na vida é você ter amor e compartilhar.